Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Te Cresci Ouvindo. E hoje nós vamos falar do disco Saudade do Brasil, da cantora gaúcha Elis Regina. Uma certa magia, uma força que nos alerta. O disco Saudade do Brasil foi gravado em 1980 e é duplo. São 10 faixas no disco 1 e 10 faixas no disco 2. Uma coisa interessante que chama a atenção já são os elementos da capa. Por exemplo, essas esquadrias preto e branca, que vocês percebem como aquele sinônimo do momento que o Brasil passava. O Brasil ainda estava na ditadura militar. E em torno do nome Elis Regina, essas cores, não só da diversidade, mas também aquilo que será celebrado ao longo de todo o disco, pela multiplicidade tanto temática como de artistas que ela apresenta ao longo da obra. Outra coisa que eu chamo a atenção é que o título Saudade do Brasil pode remeter à ideia de várias saudades, mas eu acho que 3 são essenciais. Saudade de um Brasil democrático, de um Brasil livre, saudade do Brasil em relação a alguém que está no exílio. Muitas pessoas foram no exílio durante a ditadura e um ano antes tinha sido promulgada a lei de anistia, que permitia que essas pessoas voltassem ao Brasil, mas também saudade de um projeto de Brasil inaugurado com o João Goulart, com as reformas de base, de um Brasil pensado de uma maneira coletiva, de um Brasil muito mais socialmente igual. O disco, que tem 20 faixas, apresenta uma diversidade grande de compositores, assim como o colorido em nome do nome Elis Regina. O início do disco se dá com algumas regravações instrumentais de Lapinha, Arrastão, canções que a Elis fez sucesso nos anos 60, e a primeira música cantada é a canção Terra de Ninguém, dos Irmãos Vale. E vale a pena chamar a atenção para o trecho, né? Não se vive sem se dar, é cantado pela Elis Regina. Outra coisa que chama a atenção nesse disco, né? Várias coisas chamam a atenção, mas uma coisa em especial, principalmente, é a canção Alô, Alô, Marciano, composição da Rita Lee, e que fala sobre aquela condição da classe média que enfrentava no final dos anos 70. Vale lembrar que em 79 a gente tem mais um choque do petróleo, o que de certa forma apertou a classe média brasileira. Outra coisa interessante lembrar é que é durante a ditadura militar que a gente tem uma ampliação maciça da desigualdade no Brasil. Então essa canção da Rita Lee ilustra um pouco esse cenário de aperto assim, da classe média, né? e da própria elite brasileira. Alô, alô, Marciano, a coisa tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aiatolá pra dólar. Alá! No disco, a Elis escolheu gravar alguns clássicos, como Maria Maria, As Aparências Enganam, mas uma das canções que me chama a atenção é a canção Agora Tá, que de certa forma foge a uma receita de bolo, é meio que uma senha, né, para dizer assim, agora é a hora, de certa forma, de a gente conseguir o horizonte da democracia, né? A gente está com saudade dessa democracia, então a gente pode, de fato, agora lutar por ela. Principalmente porque no ano de 1979, com a lei de anistia e também com a volta do pluripartidarismo, o Congresso passa a ter, de certa forma, uma reabertura e um novo funcionamento. Tá todo rolo de novo. Se o bolo fica sem ovo, se a massa não tem fermento, se não cozinha por dentro, vai tudo por água abaixo. Eu acho que agora tá. A gravação Canção da América também faz uma certa alusão porque chora e vê o seu amigo partir, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 canções. A canção 11 Fitas, da compositora Fátima Guedes, gravada pela Elis nesse disco, mas cantada já em um show um ano antes, e que fala sobre 11 tiros e mais mortes no Brasil, ou seja, já denuncia aquelas práticas policiais existentes no Brasil naquele momento. 11 tiros e não sei por que tantos. Esses tempos não dão pra ninharia. Não fosse a vez daquele outro ia. E principalmente a canção Aos Nossos Filhos, uma canção belíssima gravada já antes pelo Ivan Lins, mas que fala sobre a angústia, né, de um ser e que quer ver os filhos na próxima geração vivenciar uma experiência de democracia, de liberdade, de ver as plantas florescerem. Então são canções que de certa forma ainda dialogam com aquele universo da dureza do regime militar, das aflições, das saudades, do medo, dos sumiços. E aí, no esteio dessas faixas, vale lembrar 2 mortes emblemáticas no Brasil, né? Anos antes tinha morrido o Vladimir Herzog, e em 79, o mesmo ano em que emerge aquele grande movimento do novo sindicalismo, onde aparece a figura do Luiz Inácio Lula da Silva,
a morte do Santos Dias, que também era um dos militantes ali em São Paulo, nessa região de greve, nesse contexto de Brasil de reabertura de 79. Então, a canção, de certa forma, dialoga com o que estava acontecendo no Brasil, não só pela repressão policial, mas ainda pelos resquícios militares que estavam presentes e que estão presentes até hoje. Quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. Chama a atenção ainda para a canção Conversando no Bar, onde a Elis, a partir de uma conversa informal, faz uma alusão à Pané, uma empresa brasileira e que foi subitamente parada de operar no Brasil em detrimento do capital internacional. Os militares seguraram a Pané e reabriram a porta para o capital estrangeiro a partir do golpe de 64. Então já há ali, de certa forma, outra saudade em relação ao Brasil. Agora, esse disco não é só um disco de saudade, um disco de enfrentamento social, também é um disco de esperança, assim como as canções que a Lígia apresenta ao longo do disco. Algumas faixas prenunciam a esperança, como Mundo Novo, Vida Nova e Redescobrir. Mas eu considero a canção mais emblemática do disco a canção Menino, que é a canção em que o Milton Nascimento e o Ronaldo Bastos fizeram para gravar no disco Gerais, alguns anos antes, e que a Elis gravou de forma brilhante nesse disco, e que traz aquela antológica frase, né? Quem cala sobre o teu corpo, consente sobre tua morte. E aí a gente pode fazer uma alusão direta, não só à morte do estudante Edson Luiz, né? Ao seu cortejo no funeral, mas também à morte da vereadora Marielle Franco, e de tantas mortes que o Brasil enfrenta nesse momento. Sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Então, por hoje, eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Essa semana é uma semana muito emblemática, como eu tinha falado anteriormente, por causa dos 56 anos do golpe militar no Brasil. Por fim, eu lembro a todos, quem cala morre contigo. A vida é feita de coragem. Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte.